Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2026, em continuidade com a série para casais e família, a conduta e caráter de Deus na vida 2. E hoje nós estamos com o tema, continuando, o temor, o caráter e o temor a Deus. Hoje vamos falar sobre o casal Agabe e Jezabel. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, te pedimos, ó Senhor, flui segundo a tua vontade, o teu querer para com esta meditação. Abençoe a todos quantos vão ouvir, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Hoje, com a meditação, o temor e o caráter de Deus sobre Agabe e Jezabel. Nós temos como texto bíblico básico para essa meditação, livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 até o 31, que diz o seguinte: Agabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Agabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Agabe, filho de Oni, o que era mal perante os olhos do Senhor, como fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão. Se casou com Jezabel. Vamos, antes de começar a meditação, analisar este assunto. Agabe era o rei de Israel, que servia a Deus e que infelizmente começou a trilhar caminhos fora do temor de Deus. Então é assim, sempre vai ser. Todos aqueles que se desviam do temor a Deus finda se dando mal. E foi o que aconteceu com Agabe. Ele veio a se casar por interesse político. E há um perigo muito grande quando as pessoas se casam por interesse financeiro, por causa dos seus status, da sua condição, e preferiu sair do temor de Deus para seu bel prazer, se casando com uma mulher que servia a outros deuses, que foi como laços e espinhos em seus olhos, assim diz a palavra de Deus. E continuando aqui, 2 pontuações e uma reflexão e uma conclusão. Primeira pontuação: um casamento feito por interesses econômicos, políticos. O pai de Agabe, Oni, e o pai de Jezabel, Etibal, rei dos Sidônios. Ponto. E o terrível de tudo isso, o pai de Jezabel e ela não servia ao único e verdadeiro Deus, mas a ídolos, a demônios, a deuses que não era Deus. E essa é a maior derrota na vida de uma pessoa que deixa de trilhar o temor e o caráter de Deus. Jezabel não tinha temor nem caráter de Deus. Foi uma mulher desprovida de pudor e de caráter, que seduzia os homens à prostituição. E até o livro de Apocalipse, revelado por Deus
ao apóstolo João fala de Jezabel, uma simbologia da mulher que é sedutora, que tem o espírito da prostituição. É muito perigoso quando as pessoas não têm temor a Deus. Então, aqui vai um conselho nosso. Se você vai se casar, procure uma pessoa que tenha temor de Deus, de verdade. Temor a Deus, e não seja interesseira, nem seja uma pessoa que seja idólatra. O maior perigo que nós temos visto nos nossos tempos se chama idolatria, fanatismo e feitiçaria. Há muito nessa nação. Só misericórdia de Deus. Mas nós estamos falando aqui de casais, conduta. Então, foi uma derrota para a vida de Agabe. Começou a se desviar dos planos de Deus. Então, Deus tem um de melhor, o plano para aqueles que têm o temor a Ele e faz a vontade dEle para ter um lar abençoado. Vamos para a segunda pontuação. Julgo desigual em um relacionamento dificilmente dará certo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Nós vamos ler. Vamos ler aqui. É no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Pedro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Paulo fala a respeito de esse contexto, fala que não existe comunhão daqueles que servem a Deus com os incrédulos. Vamos ler então. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Incrédulos que falam aqui é o quê? Aqueles que não têm temor a Deus, que não creem em Deus e que não fazem a vontade de Deus. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eis a pergunta. Ou que comunhão da luz com as trevas? Eis a pergunta. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Outra pergunta. Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Porque sempre o incrédulo, o maligno, vai puxar para o lado das trevas, da prostituição, da mentira, de tudo que não agrada a Deus. E aquele que é luz, que serve a Deus, que obedece, vai querer ir para o lado da luz. Então, quando for se casar, procure entender isso, que não existe comunhão de luz com trevas. Daqueles que têm temor a Deus, para com aquele que não quer saber de nada de Deus. Continuando. Não há meio termo. Ou você é de Deus e teme a Deus, ou você não pertence e muito menos teme a Deus. Uma verdade nua e crua. Continuando aqui já a reflexão para a conclusão. Se você é casado com uma pessoa fora do temor de Deus, que não teme a Deus, não subestime o poder de Deus que pode auxiliar na oração. Ou seja, creia no poder de Deus, ore por aquela pessoa. E aqui mesmo, se não me falha a memória, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, fala que aquele que é cristão, que é casado com uma pessoa que não é cristão, ou seja, melhor explicando tudo para que se entenda. Uma pessoa está casada, aí um aceita a Cristo, creu, aí o outro até então não. Então, mas aquele que creu, através da sua conduta, da sua postura, do seu temor, a palavra de Deus diz que vai pouco a pouco santificando com o testemunho e com a conduta daquela pessoa em servir a Deus com santidade. Então, e por meio de oração,
A pessoa ora a Deus, meu Deus, abençoe o meu esposo, abençoe a minha esposa, para que ela venha entender e compreender a tua salvação. E o mais importante é a sua conduta de caráter e do temor a Deus. Vai fazer a diferença pela sua postura de testemunho em seu próprio lar. Nós temos falado para algumas pessoas, parentes e amigas, diz, né, tu ora por isso e tal, ele não é crente de pau e tal e tal. Aí o conselho que a gente dá sempre se baseando na palavra de Deus. Aí eu falo a mesma coisa que eu acabei de falar agora, em 1 Coríntios capítulo 7, eu falo para as pessoas, seja testemunho, não precisa nem você estar se esforçando em falar para aquela pessoa, através da sua conduta, sua santidade e temor a Deus, aquela pessoa vai ver Cristo em você, vai começar a se voltar para Deus. É questão de tempo, você dando seu testemunho e orando a Deus. É isso que tem que se fazer. E concluindo com essa seguinte palavra: faça a diferença. Não seja como o Agape, que em vez de influenciar Jezabel, ele que foi influenciado por ela a caminho distante do temor de Deus. Agape começou a cair para a idolatria, saiu do temor de Deus. E aí destruiu a sua vida espiritual, perdendo a salvação e também destruindo uma vida sentimental, uma vida familiar. Isso é muito perigoso quando a pessoa tem interesse e que vai por egoísmo próprio dos seus interesses financeiros. Há muito perigo. A gente tem que se aproximar daquela pessoa, primeiro do que tudo, que é um conselho nosso, pelo Espírito. O Espírito é inteligência, o Espírito é no Espírito que vai despertar o sentimento espiritual de caráter, de pureza, para ter um sentimento verdadeiro pelaquela pessoa. É esse sentimento verdadeiro, através do Espírito, que faz nascer um sentimento de amor. E quando é aliado ao temor de Deus, a bênção de Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus, te louvo por tudo quanto o Senhor tem ensinado a todos nós. Nos ajude, nos abençoe em continuidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.